Não, mais uma vez estamos aqui para falar de um assunto muito importante a respeito da palavra do Senhor, que tem acontecido muito. Eu quero abordar um assunto que tem acontecido nesses dias e que tem sido foco na imprensa, na mídia, de um assunto terrível sobre a igreja. Irmãos, Jesus já tinha falado nesses assuntos, no que seria... Espera um momento, irmão. O que aconteceria nos últimos dias, nos últimos tempos, da igreja sobre a face da terra. Mas isso não acontece, não é de agora, irmãos, é de muitos anos atrás. Principalmente, irmãos, nos meios onde se dizem pentecostais. Tem irmãos que diz, eu sou pentecostal. Mas eu digo, irmãos, eu sou um servo de Deus e um servo desobediente. Mas o assunto que nós vamos falar hoje, irmãos, é muito importante. Aconteceu este caso, irmão. Há muitos obreiros, há muitas pessoas que formam ministérios, irmãos, e mais ministérios, para ter lucros, e fazem as coisas pensando que nunca vão ser descobertas. Mas um dia será descoberto. Tudo, irmãos, é descoberto. E importante é que Satanás ele induz as pessoas a fazer as coisas erradas, e depois de tudo ele deixa a pessoa sozinho, e a pessoa fica só, sem ele e sem Deus. Ele fica só, sem Satanás e sem Deus. Porque Satanás ajudou a fazer, a praticar, encobriu, só que depois ele tira, irmãos, aquilo que estava cobrindo o pecado. Ele tira e a pessoa fica sozinha. Quando Adão pecou, irmãos, desobedeceu a Deus, ele se viu, irmãos, nu, sem cobertura espiritual. Satanás ajudou Eva a errar, e depois, quando Adão errou também, os dois viram que estavam nus. Mas, irmão, no caso hoje, é o caso desta pessoa que se dizia pastora, a Flor de Lis, que encantou a muitos, irmãos, encantou a muitos. E agora se meteu um escândalo tremendo para a igreja, irmãos. E são muitos, irmãos, os que fazem isto. São muitos líderes que formam ministérios para enganar o povo, para lucrar, irmãos, com isto, para ganhar dinheiro, para se tornar ricos. Mas um dia, irmãos, Jesus vai se assentar e vai pedir contas do que todos fizeram. Mas aqui no livro de São Lucas, irmão, capítulo 17, diz assim, Jesus falando, e disse aos seus discípulos, é impossível que não venha escândalos, mas ai daquele por quem vierem. É impossível, irmãos, Jesus falando, que não venha escândalo, mas ai daquele por quem vierem. No verso 2 diz, melhor lhe fora que lhe pusesse ao pescoço uma mó de atafona e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Jesus, irmãos, deixou uma mensagem, irmãos, muito dura e alertadora. Alertadora. Uma palavra dura,
E muitas vezes, irmãos, nós queremos trazer palavras mansas, com mel e toda espécie de guloseimas. Mas Jesus deixou aqui uma palavra muito dura. Melhor lhe fora que lhe pusesse ao pescoço uma mó de atafona e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Então, irmãos, aqui Jesus está nos alertando aqueles, irmãos, que formam ministérios por nada, para ter lucro ou para ser independentes. Irmão, nossa independência é em Cristo Jesus. A nossa independência é em Cristo Jesus. Irmãos, tem sido terrivelmente esses escândalos. Há muitos anos atrás que tem sido escândalos. Principalmente, irmãos, no meio dos pentecostais. Aqueles que se dizem pentecostais. Ao invés desse povo, irmãos, que se dizem pentecostais, dono da verdade, andar, irmãos, segundo a palavra do Senhor, segundo, irmãos, aquilo que foi determinado por Deus, eles saem fora do caminho. Nós vamos ver aqui, irmãos, além desta palavra que Jesus deixou, nós vamos ver aqui em 1 Coríntios capítulo 11 e verso 19. Diz assim o verso: E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. É necessário, irmão, que essas coisas, para que as pessoas sinceras se manifestem. Para que as pessoas sinceras, mas aqueles que são honestos, servos de Deus, que são fiéis ao Senhor Jesus Cristo, se manifestem e vejam essas coisas. E repudie estas coisas entre nós. Repudie essas coisas. Porque os escândalos são muitos, irmãos. O escândalo vai para a mídia. Tem um ministério aí que eu ouvi dizer que ficou devendo a TV Bandeirante, que não pagou os programas e foi levado à justiça. Irmãos, isto é escândalo, isso não pode acontecer. Interessante que as pessoas ouvem isto, irmãos, e vê isto e continuam errando, continuam sustentando esses líderes, irmãos. Que o trabalho deles, irmãos, é tirar a lã das ovelhas. Deixar as ovelhas, irmãos, ao frio e ao calor. No tempo da geada, irmãos, as ovelhas sofrem porque tiraram todo o pelo para se vestir, irmãos. Tiram a lã das ovelhas. A pouca lã que elas têm, eles tiram. Irmãos, isto é muito ruim para a igreja. E o Senhor Jesus disse lá no Velho Testamento: por causa de vós, o meu nome é blasfemado todos os dias. Por causa dessas pessoas, irmãos, o nome do Senhor é blasfemado. Nós somos criticados. Nós somos criticados. Eu já ouvi muitas pessoas falarem de pastores. Olha, o pastor tem carro, o pastor tem um carrão bonito, o pastor tem uma casa bonita, com o dinheiro dos irmãos. Isto, irmãos, é muito ruim para nós. Para aqueles que são sinceros. É por isso que Paulo diz aqui: e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Irmãos, para aqueles que são sinceros, devem se manifestar. Devem se manifestar. Deve se manifestar esse respeito, nesses escândalos que acontece. Nós vamos ver aqui, irmãos, também, em 2 Pedro, capítulo 2, verso de 1 a 3 também. 2 Pedro, verso de 1 a 3. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor,
que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas perdições, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, irmãos. Irmãos, este meu programa é o caminho da verdade. O título é Caminho da Verdade. Eu peço ao Senhor Jesus que nunca deixe que eu venha, irmãos, causar escândalo, para que o nome do Senhor Jesus não seja blasfemado. E muitos seguirão as suas perdições, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não está ansiosa a condenação, e a sua perdição não dormita. Irmãos, eu não sei por que as pessoas fazem isso, mas isso, irmãos, é intuição de Satanás. Nós vemos que lá que a Bíblia diz que Satanás induziu Davi a numerar o povo de Israel. E Deus não gostou daquilo. Joabe também, que era o general do exército, não gostou. Mas Davi incitou com ele, falou duro com ele, e ele fez isso. E Deus, irmãos, isto foi mal aos olhos do Senhor. E o Senhor mandou, irmãos, um grande problema. Mandou a peste sobre Jerusalém, que matou 70.000 pessoas, por causa do pecado de Davi. Porque Satanás induziu ele, Satanás enganou Davi. E Satanás tem enganado muitas pessoas. Muitas pessoas. E muitas pessoas têm causado escândalos e mais escândalos. Irmãos, vamos voltar, irmãos, ao primeiro amor. Vamos fazer com que o mundo, irmãos, veja em nós algo diferente deles. Vamos fazer com que o nome do Senhor não seja blasfemado, não seja criticado. Hoje em dia, irmãos, a doutrina, irmãos, ficou de lado. Muitos líderes falaram para o Espírito Santo, porque naqueles dias antigos, o Espírito é quem dirigia a igreja. Hoje os líderes querem dirigir a igreja. Não deram mais lugar para Cristo. O Espírito Santo deixaram de lado. Eles fazem. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Mas hoje não está se vivendo mais pela fé. As pessoas estão criando ministérios, criando mais ministérios, para ser independente, não querem ser independente, querem ter os seus próprios ministérios, para que possa lucrar e ter nome. E também dizer, eu sou líder. Mas o nosso líder, realmente, irmãos, é Jesus Cristo. Não temos outro líder, a não ser Jesus Cristo. Por que eu vou querer ser líder? Para quê? A igreja, irmãos, é só uma. Mas fizeram da igreja uma colcha de retalho. Repartiram a igreja de Jesus. E fizeram negócio com elas. Para se promoverem, para se enriquecerem, para ter nomes. Fizeram negócio da igreja. Hoje se vende tudo na igreja. Como era antigamente. Eles faziam. Por isso que Jesus entrou no templo e derrubou as mesas dos cambistas. Fez a rosária de corda e chicoteou aqueles que estavam vendendo, fazendo negócio dentro do templo, irmãos. E hoje nós vemos na igreja, irmãos, nós vemos em templos, em congregações, cantinas, que vende, mais vende, e muitas vezes vende mais caro do que lá fora. Tudo isso é negócio, irmãos. A igreja se tornou um balcão de negócio. Lotearam a igreja hoje em dia. E o nome de Jesus é blasfemado.
Essa senhora, irmãos, que o Ministério Público declarou culpada pela morte do seu marido. Que adiantou isso, irmãos? Enganou muitos irmãos, muitas pessoas inocentes que não têm conhecimento. É por isso, irmãos, que eu sempre digo, os pastores devem pregar a verdade na igreja. Os pastores devem falar a verdade na igreja. Não tem quem cobrir as coisas, não tem que agradar ninguém. Eu me lembro que naquele tempo, quando eu vim para a Assembleia de Deus, em 78, já estava moderado. E muitos irmãos achavam dura a doutrina. Mas eu gostava daquele tempo, irmãos. Eu gostava daquele tempo. Porque o Senhor Jesus, ele operava. Jesus gostava disso. Porque está escrito, tudo que 2 ou 3 concordar na terra, será concordado no céu. Na igreja Deus amou a doutrina, a pessoa não podia ter bigode. Mas foi concordado, irmãos. E as pessoas aceitavam isso. O irmão Davi Miranda tinha essa doutrina. E ele disse que ele conheceu o ministério, que a doutrina lá era mais dura do que a dele, de onde ele veio. Era mais dura, irmãos. O testemunho do irmão Davi Miranda, quando ele aceitou o evangelho, foi um testemunho muito maravilhoso, irmãos. Muito maravilhoso. Em outra ocasião, irmãos, eu vou contar o que ele nos contou. Então, irmãos, quando eu vim para a Assembleia de Deus, que quando eu estava lá no mundo, eu disse que quando eu voltasse, eu só voltava para a Assembleia de Deus. Por causa da doutrina, irmão, da doutrina, que era uma doutrina segura. Jesus visitava a gente se sentia fortalecidos por causa da palavra. Muitas vezes eu falei para um pastor uma vez, que ele falou assim para mim até, o pastor, o irmão Aparecido, a palavra dele é muito dura. Eu falei para ele, pastor, não tem palavra dura, irmãos. A palavra de Deus não é dura. Ele olhou assim e me desprezou, irmãos. Ele olhou e me desprezou. Naquele tempo, o pastor Aparecido, Venâncio Costa, era o segundo dirigente daquela igreja, da congregação. Ele disse que a palavra do irmão Aparecido era dura. Ele falava muito duro. E eu disse para ele, pastor, não tem palavra dura. A palavra dura, irmão, quando nós falamos de nós mesmos. Quando nós falamos de nós mesmos, quando nós apontamos uma pessoa, esta é a palavra dura quando é de nós. Mas quando a palavra vem do Senhor Jesus, a palavra é suave. Nós vamos aqui, irmãos, para terminar, aqui no capítulo 2 do livro de 1 João. Capítulo 2 do livro de 1 João. Capítulo 2 de 1 João. Tá difícil aqui. Versos 18 a 19. Filhinho, é já a última hora. Como já ouvistes que vem o anticristo, também já agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saiu de nós, porém não era de nós, porque se fosse de nós, ficaria conosco, mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Mas vós tendes a unção do Santo e sabeis todas as coisas. Saíram de nós, porque não era de nós. E o apóstolo diz, mas vós tem a unção dos santos e sabeis todas essas coisas. Irmãos, nós vamos lá para o livro de Deuteronômio, capítulo 12, verso 32. Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 12, verso 22.
verso 32, 12, 32. Tudo o que eu vos ordeno, observareis. Nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. O Senhor dizendo aqui, irmãos. Tudo o que eu vos ordeno, observareis. Nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Esta é a palavra do Senhor Jesus. Esta é a palavra do Santo que nos ordenou. Ainda aqui, irmãos, em Efésios, capítulo 4, versos 12 e 16. Efésios, aos Efésios, capítulo 4, versos 12 e 16. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia engana fraudulosamente. Astúcia dos homens que engana fraudulosamente. Irmãos, vamos buscar a verdade e vamos fazer, irmãos, com que sejamos achados dignos, irmãos, de pertencer ao reino celestial. Irmãos, essa novidade, esses ministérios que se formam, com novidades para trazer o povo para a igreja, para eles, irmãos, são pecaminosos. E nós devemos, irmãos, buscar a verdade. Nós devemos viver na verdade. Vivendo em Cristo todos os nossos dias de nossas vidas. Fazendo a vontade do Senhor. Porque o Senhor diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É o que sempre dizia o presidente Bolsonaro. E conhecereis a verdade vos libertará. Se todos nós, irmãos, conhecêssemos a verdade, nós seríamos libertos de todas essas coisas. Nós não seríamos enganados. São muitas coisas que vêm para nos enganar. Mas se nós, irmãos, estejamos em Cristo, se nós estivermos em Cristo, irmãos, nós somos vencedores em todos os dias. E que a graça do nosso Deus continue sobre nós. E as bênçãos do nosso Deus continue sendo multiplicadas na vida de cada um dos irmãos, daqueles que nos ouvem e nos ouvirão. Que os irmãos tenham uma boa noite e um bom sono na paz do Senhor Jesus Cristo. E o despertar de um novo dia também. Assim eu encerro esta palavra. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça sobre nós. Até a sua vinda, irmãos. Eu agradeço. Amém, Senhor Jesus. Amém. Amanhã estaremos aqui outra vez. Amanhã vamos falar do pecado de Salomão. Mas nós vamos abordar ainda amanhã este assunto, irmãos. Desta grande coisa que aconteceu aqui nesse país. De uma pessoa ser acusada de mandar matar o seu próprio marido. Tendo um ministério, que aquele ministério se chamava Ministério do Fogo. Mas que fogo? Um fogo estranho.